palavra de Deus no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 25, do versículo 1 ao versículo de número 13. Amém, irmãos? Evangelho de Mateus, capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 13, diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que os vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Queira Deus nos edificar na sua palavra nesta manhã. Qual é o dia mais esperado da sua vida? Alguém já fez essa pergunta para você? Alguns poderiam dizer que o dia mais esperado foi o dia do casamento. Ficou na expectativa do casamento, de ver a noiva, de ver o noivo, de como seria o dia. Outros vão dizer que o dia mais esperado foi o dia do nascimento do filho ou da filha, aguardando aqueles meses, ansiosos para ver como que seria o rostinho, como que seria a criança. Ainda outros poderiam dizer, talvez a formatura de uma faculdade. Não, o dia mais esperado para mim é o dia da minha formatura. Foi o dia que antecedeu os últimos meses para eu me formar. Mas e para nós cristãos? Qual é o dia mais esperado para todos nós? Sem sombra de dúvidas, à luz da palavra de Deus, eu afirmo a cada um de vocês nessa manhã, que para nós os cristãos, aqueles que temem, aqueles que amam, os cristãos verdadeiros, o dia mais esperado é o dia da volta de Cristo Jesus. Esse é o dia mais esperado, ou deve ser o dia mais esperado de todos nós cristãos. Que dia glorioso! O dia em que Cristo voltar. Contudo, diante do que temos visto atualmente, me surge uma pergunta sobre isso: como será que estamos aguardando a volta de Cristo? Será que para os cristãos atuais o dia da volta de Cristo é de fato o dia mais esperado? Mais esperado? Por isso que eu pergunto: você tem aguardado a volta de Jesus? E se tem aguardado, como é que você tem aguardado a volta de Cristo? Diante dessa parábola que nós lemos, o Senhor Jesus nos mostra a realidade do reino dos céus. E aqui ele faz uma comparação entre o noivo e aquelas 10 virgens. Ele compara o noivo com ele e aquelas 10 virgens com os crentes, aqueles que fazem parte da igreja da sua noiva. A minha proposta nessa mensagem é levá-los a refletir sobre como você tem aguardado a volta de Cristo. Será que você tem aguardado a volta de Cristo vivendo como um cristão prudente? Ou será que você tem aguardado a volta de Cristo
como um cristão imprudente, como um nécio, um insensato, um louco que não considera os resultados pelas suas ações e atitudes. Por isso, nessa manhã, eu quero convidá-lo a analisar isso. E para responder com exatidão e sinceridade, nós temos que conhecer alguns detalhes desta parábola e o que cada personagem significa, como também a aplicação dela para nós hoje. Se não, vejamos, uma análise dessa parábola nós faremos da seguinte maneira: as bodas, o que ela significa, ou o que são as bodas do Cordeiro, conforme diz aqui o texto. As 10 virgens são, na realidade, 10 damas de companhia da noiva. E de acordo com o costume local daquela época, as mesmas se preparavam para aguardar a chegada do noivo. Como é que isso acontecia, pastor? Jesus aqui, ele está fazendo uma comparação dos céus, ou do reino dos céus, com uma festa de casamento. Então esse aqui é o pano de fundo da parábola. No tempo de Jesus, naquela época, normalmente havia 3 estágios no processo matrimonial. Qual que era o primeiro estágio? O primeiro estágio era o compromisso. Vinha aquele compromisso contratual que se fazia, o que era feito entre os respectivos pais da noiva com os pais do noivo. O primeiro estágio era um contrato. O noivo, os pais do noivo com os pais da noiva. O segundo estágio, segue-se o noivado. A cerimônia é realizada na casa dos pais da noiva, quando as promessas eram feitas pelas partes. O noivo prometia, a noiva fazia as promessas, e o noivo então dava um presente para a noiva. Ele ali entregava um presente para a sua amada, para a sua noiva. O terceiro estágio é o casamento, no qual o noivo, acompanhado dos seus amigos, eles iam até a casa da noiva, dos pais dela ou do seu pai, para buscá-la e trazê-la até a sua casa, dos seus pais, onde seria celebrada a festa do casamento. Então, essas virgens aqui, essas companhias da noiva, elas estavam indo à casa da noiva para ali se prepararem para esperar a chegada do noivo. Por isso que o texto começa dizendo então: o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram para encontrar-se com o noivo. Ou seja, elas estavam ali aguardando ansiosa a chegada do noivo. Assim que eram as bodas do Antigo Testamento, e a maneira que Deus se compara, que Jesus aqui compara como deve ser a nossa espera pela chegada do noivo, ficarmos esperando ele chegar. Aí o texto apresenta essas virgens e suas lâmpadas. O texto nos diz que 5 dessas moças eram prudentes, enquanto outras 5 eram displicentes, nécias. E essas últimas levaram as suas lâmpadas, mas esqueceram de levar o óleo necessário para mantê-las acesas. Porque no cortejo, no caminho daquela noite, para chegar até a casa do noivo, poderia acabar, a lâmpada se apagar. Elas precisavam ou precisariam de ter azeite para continuar com as lâmpadas acesas, para iluminar o caminho, clarear o caminho até a casa do noivo. Só que elas não estavam preparadas. E o texto mostra que as 5 moças displicentes chegaram à casa da noiva totalmente despreparadas, sem o necessário reservatório de óleo que seria usado mais adiante. E quando chegou a hora dos cortejos, foi que elas deram conta do seu triste descuido. E isso foi muito caro para elas. O texto diz também que houve um atraso do noivo. O noivo atrasou. O noivo, diz o texto, que ele estava atrasado para o encontro com a noiva. E enquanto elas estavam esperando, as horas se passaram, chegou a noite, aquelas damas de honra então adormeceram, pegaram no sono. As 10 virgens estavam adormecidas. E de repente houve-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. E quando se ouve aquele grito,
As damas de honra despertaram do seu sono e rapidamente se prepararam para encontrar-se com o noivo. Foi aí que as 5 virginécias, imprudentes, despreparadas, displicentes, elas então perceberam que não tinha óleo suficiente para poder encontrar-se com o noivo. Elas então saíram para procurar alguém que pudesse lhes vender do óleo. Só que quando elas saíram para comprar ou para procurar, não acharam. E quando voltaram, foi tarde demais, porque o cortejo chegou, o noivo levou a noiva e as outras 5 para a casa dele. A porta se fechou e elas não conseguiram entrar para a festa de casamento. Jesus conclui a parábola dizendo o seguinte: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Esse noivo da parábola nada mais é do que o próprio Cristo, aquele que prometeu que viria e aquele que virá nos buscar. E de fato, essa vinda, essa volta de Jesus será uma volta inesperada para alguns. Ele é o noivo por excelência. A chegada representa as bodas do Cordeiro, a segunda vinda dele. E aqui o texto vai dizer para mim e para você que ele virá no momento em que eu e você, muitas vezes, estaremos despercebidos. Por isso que em Apocalipse 19:7 diz: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Por isso que a igreja, ela precisa e deve estar preparada. O próprio Cristo referiu-se a si mesmo como noivo. Ele disse isso lá em Marcos, capítulo 2, versículo 19. Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo que estiver presente o noivo, não podem jejuar. O próprio Cristo se apresenta como noivo, que virá buscar a sua noiva. E as virgens loucas? O que elas representam e significam? Ao partir ao encontro daquele esposo, do noivo, chegavam com as lâmpadas acesas, contudo, tinham azeite, mas a demora, elas perceberam que não tinha azeite suficiente. Não tiveram o suprimento suficiente para evitar que a lâmpada se apagasse. Sabe o que isso significa? Isso mostra aqueles crentes que começam bem, mas não perseveram na caminhada de buscar a Deus e se esfriam espiritualmente. Não obedece o mandamento de buscar o Senhor enquanto se pode achar. E aquele que não ouve as minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem louco, diz a palavra de Deus em Mateus 7. Essas virgens aqui usavam a aliança do noivado, porém traíram o esposo ao não se prepararem para a chegada do noivo. O relacionamento para com ele não era um relacionamento fiel e verdadeiro. Começaram com azeite, mas não se esforçaram em mantê-lo até o casamento, até a chegada. Por isso que elas, quando vão buscar com as outras, deem-nos do seu azeite. As prudentes disseram: não podemos. É aquele tipo de crente que, quando eles não querem pagar o preço, se esforçar, sacrificar para se manter uma vida pura diante de Deus, vive buscando meios e outros meios mais fáceis para tentar estar na igreja ou na casa de Deus, e não consegue. Olhando para tudo isso, a gente percebe o seguinte: o que isso significa para nós hoje, cristãos do século 21, pastor Eliel? Como que isso se aplica a nós? Vivemos uma época diferente, um momento diferente, sim, mas a volta de Cristo, ela é certa e verdadeira. Ele virá. E como é que nós temos então que estar preparados? Primeira lição para mim e para você, bem prática: precisamos ter azeite no nosso coração quando Cristo voltar. Precisamos ter azeite no nosso coração quando Cristo voltar. O azeite é a presença do Espírito Santo com as bênçãos espirituais que temos em Cristo. A eleição em Cristo, a redenção em Cristo, a santificação em Cristo, a graça em Cristo, a fé em Cristo, a perseverança em Cristo. Por isso que eu e você não podemos deixar para depois.
Não podemos esperar, não, eu vou reacender depois eu busco, depois eu leio, depois eu vou à igreja, depois eu me conserto na igreja. Não haverá segunda chance. O tempo é agora, o tempo é hoje. Isso não pode ser tarde demais. Aquelas nécias deixaram para depois, para o momento em que o noivo chegou para ir em busca de azeite para suas lâmpadas. E quando chegou, a porta já estava fechada e não se abriu mais. Não haverá segunda chance. Não podemos deixar para depois, porque não sabemos nem a hora, nem o dia em que Ele virá. Tanto que a palavra do Senhor nos alerta sobre isso. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Eu não sei o dia nem a hora. Pode ser agora, pode ser neste momento. Por isso que eu não posso deixar para depois. A vinda do Senhor será repentina. Será num piscar e abrir dos olhos. Ele pegará todos de surpresa. E quem estiver despreparado não terá tempo de voltar atrás. Não terá tempo. Por isso não podemos deixar para amanhã ou depois para consertar o que está errado em nós. Você que me ouve nesse momento, nessa manhã, você não pode deixar para depois se consertar diante de Deus, se arrepender dos seus pecados e mudar de vida, porque amanhã pode ser tarde para você. Talvez você olhe para você e pense: mas eu estou novo, sou um adolescente, eu sou um jovem, tenho muito tempo pela frente. Não, o momento é agora, o momento é hoje. O momento é nessa hora, você se arrepender dos seus pecados e se voltar para Deus. Por isso que em Mateus 24, capítulo 44, Jesus disse: por isso ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem, e não acabe ficando para trás, mas Ele vos dirá, quando você perguntar: Senhor, Senhor, Ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes o reino de Deus, não entrareis. Uma outra verdade que esse texto me ensina para nós crentes atuais, é que a salvação é individual e intransferível. É individual. O texto diz que aquelas nécias procuraram aquelas virgens prudentes: dei-nos do seu azeite. Só que não pode. O azeite não poderia ser transferido de uma lâmpada para outra. Cada um de nós dará conta de si mesmo diante de Deus. Eu não posso salvar a minha esposa. A minha esposa não pode me salvar. Eu não posso salvar os meus filhos. Cada um dará conta de si diante de Deus. Cada um responderá pelos seus atos diante de Deus. Eu responderei pelos meus atos, aquilo que eu fiz como homem, marido, pastor, diante de Deus naquele grande dia. Eu responderei, cada um de nós. Por isso que a salvação, ela é individual, ela é intransferível. Não adianta o marido encostar na esposa, a esposa encostar no marido, os filhos: não, eu vou com o papai e com a mamãe. A salvação é individual. Eu preciso crer em Deus como Senhor da minha vida e Salvador da minha alma. Eu tenho que ter uma fé salvadora. Eu preciso crer em Jesus Cristo. Eu não posso esperar que a fé da minha esposa: não, minha esposa vai orar por mim, a minha esposa vai fazer isso por mim. Não, eu preciso crer em Jesus. Eu preciso viver de acordo com a vontade de Jesus Cristo. Que a salvação individual, ela é intransferível. O azeite não transfere, não se transfere para o outro. Essa verdade nos ensina que a igreja tem em seu meio, como está implícito aqui nessa parábola, os que estão preparados e os que não estão preparados para a volta de Jesus Cristo. Essa parábola ensina que a igreja está dividida em dois grandes grupos: os que estão preparados para a segunda vinda de Cristo e aqueles que não estão preparados para a segunda vinda de Cristo. E esses últimos, os que não estão preparados, a grande verdade é: nunca nasceram de novo. Sua fé em Cristo é meramente uma fé intelectual. Eles conhecem, mas não é uma fé salvadora, uma fé com consciência, uma fé com certeza, uma fé que muda a vida.
porque o Evangelho é para mudar a vida, mudar a nossa vida. Uma fé salvadora é isso: eu creio em Jesus como meu Senhor e como meu Salvador. Isso é uma fé salvadora. E por ocasião da segunda vinda de Cristo, muitos que se dizem cristãos, se dizem crentes, serão deixados de fora das bodas do Cordeiro, como as 5 nécias. Por quê, pastor? Porque hoje em dia, muitos são batizados nas igrejas, se tornam membros da igreja, participam dos cultos na igreja, trabalham na igreja, mas nunca se converteram verdadeiramente a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Não são convertidos. Conversão, conhecer o noivo, saber quem é o noivo. Os imprudentes serão deixados para trás, porque não estarão apercebidos. Aqueles que estão em trevas não verão o momento em que o Senhor chegará. A exemplo das virgens imprudentes, nécias. E aqui não é um significado simplista. São só imprudentes, só deixou de vir no culto de oração, só deixei de vir numa reunião de estudo bíblico. Não é só essa questão. É de estilo de vida displicente, um estilo de vida sem compromisso, um estilo de vida sem uma vida cristã autêntica e verdadeira, que de fato ama a Cristo, ama a noiva, está com a noiva, se prepara com a noiva. Porque essas damas de honra são companhias da noiva, representam os crentes que fazem parte da igreja, que é a noiva de Cristo. Cristo virá buscar a sua noiva. Nós cristãos somos as companhias dessa noiva, que é a igreja. Nós temos que estar preparados. Por isso que uma outra e última verdade que esse texto me ensina é que após a segunda vinda de Cristo não haverá uma nova chance para se salvar. Não haverá. O texto diz que o noivo chegou e fechou-se a porta. Por isso que o prazo da salvação é até a segunda vinda de Cristo. Não haverá uma outra oportunidade para mim nem para você. Por isso que Jesus exorta no versículo 13: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. O regresso do Senhor será repentino, visível e audível. Todos verão e todos ouvirão que chegou o dia. Isso requer de cada um de nós preparação e vigilância a todo o tempo. Sabe o que o diabo tem feito ultimamente? O diabo, quando nós olhamos a história da igreja, ele perseguia a igreja, matando os cristãos. Aqueles que professavam fé em Cristo, eles matavam. Havia perseguição ferrenha contra os cristãos. Se dizer que era cristão, estava morto. Hoje em dia, muitos dizem que são cristãos. Eu sou crente, eu vou à igreja, eu tenho Bíblia. Hoje tem Bíblia de todo gosto. Eu vou na igreja, eu tenho a Bíblia, eu faço isso. Queridos irmãos, o diabo engana muita gente, achando que ser cristão é só você vir à igreja, mas não mudar de vida. Não dá nada não. Continue assim. Viva desse jeito. É só uma mentira. É só uma coisinha de nada. Não precisa fazer assim não. Que isso? A igreja está muito chata, tem muitas regrinhas, tem muitas coisinhas, a igreja tem que ser light. E aí cria-se igrejas lights, para crentes lights. Só que crentes lights e igrejas light não entram no céu, porque o céu não é para cristão light, é para quem busca, é para quem guerreia, é para quem luta, é para quem chora, é para quem paga o preço, é para quem carrega a cruz, é para quem nega a si mesmo, é para quem diz não para a carne, é para quem diz não para a tua própria vontade e paga o preço de viver como Cristo quer que vivamos aqui nessa terra. Não como eu quero, mas como Ele quer que vivamos. Por isso, queridos, nós temos que estar vigilantes e ansiosos pela vinda do Senhor. Tirando o exemplo dessas prudentes,
virgens prudentes, tinham reserva de azeite, prontas para guardar o noivo a noite toda. E o Senhor nos alerta essa vigilância: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Vigia, vigia. Nós crentes devemos estar sempre atentos e vigilantes, porque o nosso adversário quer nos afastar disso. Vivemos uma luta constante, e como igreja precisamos estar atentos a isso, atentos, e não dormir, e não ficar sonolento, achando que a nossa vida, aquilo que fazemos, não dá nada não, porque dá sim, haverá consequências. Então, em nome de Jesus, eu concluo dizendo a você o seguinte: duas certezas na vida: a morte é certa, você um dia morrerá, eu um dia morrerei. E assim como a morte é certa, também é o juízo final. A palavra do Senhor diz bem assim, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que estiver feito por meio do corpo. E essa palavra importa que todos nós compareçamos, significa que é necessário. É necessário. Chegará o dia em que eu e você estaremos diante do Senhor Jesus. Como nos preparar então, pastor? Vigilante, atento. E a melhor maneira de enfrentar Cristo como juiz é conhecê-lo agora como Senhor e Salvador da nossa vida, e se entregar para Ele agora enquanto é tempo, e viver conforme Ele quer que vivamos. Amém? Ficamos de pé.